Vocês podem se assentar? Se tivesse só uma pessoa aqui, eu já estaria muito nervosa. Imagina agora. E realmente faz muito tempo que eu não estive aqui. E o pastor Vanderlei falou comigo faz um tempo. E ele já veio sabendo, pensando que eu ia falar não, porque eu realmente sempre falo não. Mas ele falou assim, eu tenho um convite para você, e é irrecusável. E nesse tempo eu pedi a Deus para que Ele desse uma palavra para hoje. E eu não sou uma pregadora, né? Não sou uma mestre, mas todo mundo pode compartilhar aquilo que Deus tem feito. E hoje fui eu, pode ser você amanhã, mas que você sempre esteja pronto para aquilo que Deus quer dizer. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis. A gente vai ler alguns versículos, mas o texto base vai ser esse. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, e versículo 1 em diante. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente, mas acho que vai ter no telão também. Diz assim: a fuga de Elias para Horebe, ou Sinai. E passa a ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com que a sua vida o que você fez com eles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Jesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ora, o anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Por enquanto a gente vai ficar só até aqui. E o pastor Tiago, para quem esteve na pregação, ele falou um pouco sobre Elias. Só que eu já tinha estudado sobre isso também. E eu queria dar um contexto para vocês de quem era Elias e como que ele veio parar aqui. Eu sei que é uma história conhecida, mas eu aprendi algumas coisas estudando sobre ele. E o profeta Elias, ele surgiu, ninguém fala mais ou menos sobre a família dele, da onde ele veio, mas ele veio de Tisbé. E era um vilarejo pequeno que ficava em Gileade, e do nada ele apareceu. Só que ele já apareceu diante de um rei que foi um dos piores reis de Israel. E ele oferecia sacrifícios a ídolos e ele destruiu Israel. E Elias se levantou e a primeira passagem da Bíblia já fala sobre ele, que ele chegou e falou assim: olha, você está fazendo tudo errado e por causa disso não vai chover. Ele já aparece falando para o rei mais terrível de todos que não ia chover e realmente não choveu. Mas eu fico pensando que coragem que ele tinha que ter para não ter experimentado nada disso e de repente chegar diante do rei e falar: olha, a palavra do Senhor veio para mim e você vai pagar por isso.
Elias naquela época não teve medo pela vida dele, e ele profetizou uma seca sobre Israel que ia durar 3 anos e meio. E naquela época, para quem estuda o setor primário da agricultura, tudo depende da chuva. E não ia chover, então não ia ter comida, não ia ter água, e Elias estava incluído nessa. Então ele sabia que a mensagem que ele estava dizendo é: não vai chover, mas também não vai chover para mim. Então ele disse assim: não vai chover, não vai ter comida para vocês, mas também não vai ter para mim. E mesmo assim ele foi lá e falou a palavra do Senhor, sem saber o que ia acontecer com ele. E nisso eu aprendo algo, que quando você decide viver o chamado de Deus para a sua vida, você não sabe quais vão ser os processos que você vai viver. Mas o Deus que te chamou para dizer algo, o Deus que te levantou para fazer algo, é aquele que vai te sustentar no meio da seca. Mas Elias creu nisso. E aí Deus falou assim: olha, se esconde. E ele colocou um riacho no meio do deserto, só para Elias. E o mais interessante que eu até lembrei disso, Deus mandou corvos alimentar Elias. Eu não sei se você teve a oportunidade de já ver um corvo, eu já vi vários vídeos na internet sobre isso. E eu não sei se é bem verdade ou não, mas o corvo ele chega até a falar nos vídeos, porque ele é um bicho muito inteligente. E Deus mandou corvos trazer comida para Elias, e não faltou comida. Mesmo no lugar sozinho, Deus sustentou o profeta no meio do caos que estava vendo em Israel. E eu não sei, isso eu trouxe para mim também, que independente do lugar onde você está, mesmo que ele seja hostil, mesmo que ele seja muito difícil, Deus vai mandar alguém te alimentar. Deus vai mandar alguém sustentar você no meio desse tempo. Porque se Deus mandou Elias falar, Deus ia sustentar ele. E aí eu aprendo com isso, mas dando esse contexto ainda, o riacho secou de repente. E se fosse eu e o riacho tivesse secado, eu já tinha murmurado nesse momento mesmo: Deus, o Senhor me mandou para o meio do deserto, o Senhor coloca o riacho e agora o Senhor seca o riacho, por que o Senhor não manteve o riacho até o fim? Mas Deus tinha planos maiores para Elias. E se Elias ficasse lá esperando só acontecer, talvez o ministério de Elias não tivesse ido para frente. E depois desse contexto, Deus manda Elias para a casa de uma viúva. Tava todo mundo morrendo de fome. Tava todo mundo sem nada na casa. Imagina Deus chegando para você e pede para alguém que você sabe que não tem nada. Fala assim: ó, vai lá e pede para ela fazer um bolo para você. Você iria? Eu fiquei pensando nisso. E às vezes Deus fala coisas pra gente que não faz sentido nenhum. Mas para a provisão que acabou para Elias, precisava chegar na casa daquela viúva. A provisão não podia ficar só com ele. Deus achou uma mulher e Deus queria prover para ela. E talvez Deus vai nos usar para isso. Tava todo mundo com fome, tava todo mundo com sede, Elias estava cansado. Mas ele se dispôs a ir e Deus fez outro milagre. Mas para talvez Elias realizar milagres, ele precisava viver o milagre primeiro. Ele precisava viver daquela provisão. E ele disse para essa mulher: olha, faz um bolo. Ela falou: eu não tenho absolutamente nada aqui, só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele falou assim: faz. Ele não disse: olha, faz porque Deus vai te dar muito mais. Ele falou assim: olha, faz porque depois eu vou fazer grandes coisas. Ele falou: faz, porque o azeite não vai faltar. E aquela viúva precisou crer junto com Elias, de que realmente não ia faltar. Porque às vezes Deus te diz algo, ou diz para mim algo, mas aí você olha para a situação humana e se fala assim: não vai dar. Não vai dar, as contas não vão fechar. Deus talvez fale para você: olha, abençoa alguém, compra um presente para alguém, divide seu quilo com alguém. Fala: Deus, vai faltar para mim e para ele. Mas Elias creu nisso, e aquela viúva também, e Deus fez outro milagre, por causa da fé de uma viúva e da fé de um profeta. E aí quando eu achava que estava tudo certo, fala: nossa, glória a Deus, resolveu isso.
A seca durou 3 anos e meio e alguns estudiosos dizem que ele ficou de 6 meses a 1 ano vivendo do riacho, até secar. E depois ele foi para a casa dessa viúva e eles viveram por longos dias com aquela farinha que não acabou, com aquele azeite que não acabou. Mas aí, quando estava acabando a seca, de repente o filho daquela mulher morre. E eu li e falei assim, Deus, estava tudo certo. Estava tudo encaixado, era só acabar a seca e de repente morreu. Por que aquele filho morreu? E Elias também questionou a Deus por isso. E falou, olha, Deus, por que o Senhor fez uma coisa tão terrível com essa mulher? Ela teve fé para tudo isso e de repente aconteceu mais outra coisa. Só que Elias não desanimou sobre isso. Porque Elias precisava enfrentar coisas maiores, então Deus precisava mostrar o poder dele através daquilo. Às vezes a gente está numa fase que a gente já viveu muitas coisas, Deus já fez muitas coisas e está tudo bem, mas Deus precisa te levar para lugares maiores. Deus precisa levar a sua fé a lugares maiores. Deus precisa cingir os seus lombos para andar por coisas maiores e aguentar coisas maiores. E Elias orou por aquele menino e ele ressuscitou. Você já imaginou, tipo, você ora, não chove. Aí você ora, o azeite não para. E aí você ora e alguém ressuscita. Deus estava com Elias. E aí, de repente, ele vive mais um tempo. E ele falou, olha, Deus fala assim, pode voltar lá, porque eu vou mandar chover. E deu os 3 anos e meio, Elias foi lá e voltou para Acabe. E falou assim, eu vou fazer chover, mas antes eu preciso fazer uma coisa, eu preciso restaurar esse altar, eu preciso mostrar para todo mundo que Deus é Deus. E às vezes nas nossas vidas, Deus quer mostrar que Ele é Deus através de nós. Eu não sei em que situação que você se encontra, mas Deus pode usar você para marcar uma geração. Pode usar você para mudar a história da sua família ou do seu trabalho. Seja uma pessoa, sejam 10, sejam multidões. Mas você tem que estar disposto a ir e fazer aquilo que Deus disse. Elias foi e ele desafiou os profetas de Baal, porque todo mundo achava que tudo que vinha dos céus e da terra era por causa de Baal. E Deus precisava fazer eles lembrarem que quem era o Deus de Israel, que era o Senhor Todo-Poderoso. E a gente precisa lembrar essa geração disso, de quem realmente Deus é. Porque as pessoas estão atribuindo as coisas que estão acontecendo a outras coisas e não ao Deus, que é o único Deus. E Elias teve essa coragem de ir lá, por quê? Porque lá atrás ele já tinha ressuscitado alguém através do poder de Deus, porque ele tinha experimentado a provisão de Deus, porque ele tinha dito que não ia chover e não choveu, então ele creu que o mesmo Deus que fez aquilo poderia estar com ele. Você não vê Elias duvidando em nenhum momento de que Deus poderia mandar fogo dos céus, ele só sentou e esperou. Porque quando ele desafiou, ele falou assim, olha Deus, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Ele sabia quem era Deus, mas ele queria que as pessoas soubessem aquilo que ele sabia. E você conhece a história, os profetas de Baal foram vencidos e foram mortos, Deus respondeu com fogo. E todo o povo soube que Deus era Deus. E aí a gente chega nessa passagem. Não se passou muito tempo depois de que Elias tinha realizado tudo isso, e ele ouviu uma mulher dizendo que ele ia morrer, e ele fugiu. E a gente pensa, não faz sentido, diante de tudo que ele tinha vivido, sair correndo por causa de uma palavra de uma mulher. Não era mais fácil Elias orar e falar, olha Deus, tá vendo essa mulher, ela tá me acusando de um monte de coisa, Deus, dá um fim nessa mulher. Mas Elias fugiu. Você não vê subindo nenhuma oração de Elias aqui para Deus, para ajudar ele. Porque Elias realizou tantas coisas e ele esqueceu de olhar para quem fez essas coisas, para quem o sustentava. E é nesse ponto que eu queria trazer com você. A nossa vida é cheia de estações.
E pode ser que você esteja num ponto onde você esteja realizando muitos milagres e vendo o poder de Deus na sua vida, na sua casa. Mas sempre chega um momento que você se cansa. Sempre chega um momento que as dúvidas parecem ser maiores do que a sua fé. Aquele medo cegou Elias, a ponto dele esquecer quem Deus era. A ponto dele achar que a dor dele era a única dor e que ninguém estava sofrendo tanto quanto ele. A ponto dele achar que não tinha outro profeta, que não tinha ninguém para resgatar ele. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E eu tenho enfrentado isso de algumas formas. E quando eu vim pregar essa palavra, eu falei, Deus, isso não é justo. Eu dizer isso nesse lugar. E talvez eu chore um pouquinho, mas é normal. Mas talvez você já tenha vivido tantas coisas com Deus como eu já vivi. Mas teve dias que eu não queria levantar. E eu disse, Deus, cadê o Deus de lá atrás? Cadê o Deus que fazia muitas coisas? Cadê o Deus que me usava para muitas coisas? E muitas vezes eu quis me esconder. E eu não quis subir aqui. Ou então eu subi, mas eu não tinha mais o mesmo vigor de antes. Mas Deus, Ele sabia quem Elias era. E em Tiago, capítulo 5:17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Elias tinha várias emoções e ele precisava ser curado disso. Só que para isso, poderia ter um caminho mais fácil, poderia ser com que ele tivesse orado a Deus e Deus ter feito outro milagre. Mas Deus precisava ter um encontro com ele. E o engraçado é que Elias fugiu para o Monte Horebe. E o Monte Horebe, tem alguns historiadores que dizem que o Monte Horebe e o Monte Sinai eram o mesmo monte. Tem gente que diz que eram duas montanhas, uma do lado da outra. E eu não sei se você se lembra um pouquinho antes da história, o Monte Sinai era onde Deus apareceu para Moisés. Deus se revelou a ele, na fenda da rocha Deus passou, e Moisés viu a glória de Deus. E eu não sei se é coincidência ou não, mas Elias foi para o mesmo monte. E nesse monte ele questionou a Deus, e ele falou, olha, pode me levar, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar. Eu fiz tudo que o Senhor mandou, mas agora eu não tenho mais força. Jezabel falou que vai me matar e ele tinha certeza de que isso ia acontecer. Só que ele não queria morrer pela espada das mãos dela. Então ele falou assim, Deus, então tira a minha vida primeiro. E de repente ele senta do lado de uma árvore, ele dorme. E aí aparece um anjo e dá comida para ele. E eu lembrei disso. Que talvez você esteja numa fase de que você precise de comida. Que você precise de alguém que fale assim, olha, vamos andar mais um pouco? E talvez você possa ser também essa pessoa que vai falar para alguém, vamos andar mais um pouco? Não acabou ainda, Elias. Tem coisa para você viver ainda, Elias. E Elias comeu a primeira vez e ele voltou a dormir. E o sono, ele pode ser para ser para algo para regenerar você. Meu marido, ele tem um relógio e o relógio mede o sono dele. E aí ele diz quantas horas ele tem que descansar no próximo tempo para ele poder fazer os exercícios. E aí ele olha para o relógio de manhã e fala assim, meu relógio disse que eu não dormi bem. Aí eu fico pensando, gente, é só você pensar, nossa, não dormi bem, mas o relógio falou para ele que ele não dormiu bem. O relógio falou que eu só dormi 6 horas. Mas, aí eu falei, nossa, mas você não percebeu que você dormiu só 6 horas? Mas, e tudo aquilo controla lá. Nossa, meu estresse está alto, não sei o quê. O relógio diz tudo isso para ele. E o sono é para te regenerar, para te dar força para viver outro dia. Você precisa dormir bem para a funcionalidade do seu corpo, para tudo funcionar. Só que às vezes o sono pode ser uma fuga, porque você não quer enfrentar o dia.
Às vezes fala assim, nossa, eu vou dormir porque eu preciso dormir, minha cabeça está doendo, eu preciso dormir porque eu preciso esquecer. E o sono não foi feito para isso. Então Elias voltou a dormir, mesmo ele tendo comido um pouco, ele falou assim, não, eu vou dormir porque eu não quero mais lembrar disso. E quantas vezes, estou falando isso por mim, quantas vezes eu dormi horas e horas, porque eu sabia que se eu acordasse, eu ia ter que enfrentar eu mesma, aquilo que eu estava vivendo, ou eu ia ter que enfrentar desafios que eu não queria viver. Então eu falei assim, não, eu vou dormir. E aí chegava de tarde, se eu tinha uma folga, eu falei assim, não, eu vou dormir. Mas Deus te chamou para viver. Deus tem algo para você viver durante o dia. Ele estabeleceu o sono para você descansar, não para ser algo que te assuste, não para ser um sono que você tenha vários pesadelos, que você fique se revirando na cama. Deus não te chamou para isso. Mas Elias voltou a dormir por isso. Mas o anjo foi lá, insistiu, tocou nele de novo e falou assim, acorda Elias, vamos comer. Elias, você vai ter ainda uma longa caminhada, você precisa andar, você precisa de força. E nós precisamos de força. Eu não sei o que você ainda vai viver, mas você tem muita coisa para viver. Deus te chamou para que tenha uma vida em abundância, não só para sobreviver. Não é só para você trabalhar, comer e dormir. Deus quer que você tenha uma vida plena, e para isso você precisa se alimentar. E talvez você precise de pessoas ao seu lado para te amparar. Deus mandou um anjo naquele monte. Mas eu não sei quais anjos Deus tem mandado para você, mas talvez você precise escutar. Quando alguém te liga e fala assim, levanta dessa cama, vamos fazer alguma coisa, vamos para o culto hoje. Você já orou hoje, você já leu a Bíblia hoje, você precisa se alimentar para você vencer os próximos obstáculos que vão vir. E não há forma melhor de você se alimentar do que ser com a palavra de Deus. Ela vai te sustentar nesses dias. E Elias acordou. E ele andou. E no versículo diz aqui que ele comeu e bebeu e fortaleceu. Ele viajou 40 dias e 40 noites. E ele andou. Mas ele parou na caverna de novo. Porque ele tinha o mesmo pensamento. Às vezes aquela comida sustentou ele por um tempo, mas não foi o suficiente. O que era suficiente para Elias e o que ele precisava ter um encontro real com Deus. Naquela caverna. E eu disse a você que Moisés encontrou com Deus nesse mesmo monte. E mais para frente diz... O Senhor, no versículo 11, diz assim, sai e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu saiu na frente da caverna. Elias cobriu o rosto porque ele sabia que Deus estava lá. E às vezes Deus não vai estar em coisas grandiosas. Ele vai fazer coisas grandiosas, mas não necessariamente Ele esteja. Talvez você precise de um encontro com uma brisa suave no seu quarto. E diga, olha Deus, olha quem eu sou. Deus, olha o estado que eu estou hoje. Olha o estado que está o meu emprego. Olha o estado que está a minha família. Olha o estado que está a minha saúde, Deus. Eu não consigo mais. Por mim, eu não consigo mais. E Elias foi honesto com Deus. Por mais que se fôssemos nós, falar assim, Elias, pelo amor de Deus, levanta daí. Elias, olha o que você já fez, para de ficar chorando aí. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Talvez alguém chegue perto de você e fale assim, olha, eu não aguento mais. E você diga assim, que não aguenta mais. Eu já ouvi um vídeo na internet que diz, fala assim, nossa, eu quero desistir. Aí a pessoa fala assim, desistir de quê? Você nem tem nada para desistir. Desistir de quê? Você pode desistir, olha o seu saldo bancário, dá para você desistir? Não dá para você desistir. Mas talvez, tem pessoas que não estão conseguindo mais. Estão levantando de manhã só pelo automático, mas elas não querem mais. Elas não querem mais experimentar aquilo que Deus fez, elas se esqueceram daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer.
E o cansaço faz você esquecer disso. O cansaço faz você esquecer da glória de Deus. O cansaço faz você esquecer dos milagres que Deus fez. A dor muitas vezes te cega para enxergar as coisas que Deus pode fazer. Porque você só consegue focar naquilo que você está vivendo. E muitas vezes isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com você. Mas quantas vezes Deus me levantou de novo? E não foi uma vez só que eu disse, Deus, eu não aguento mais. E aí, Deus poderia falar assim, de novo você não aguenta mais? Mas uma característica de Deus que não é a nossa, é que Deus sabe do seu futuro e Ele não desiste disso. Deus, Ele não muda porque você muda. Deus não muda conforme o seu humor. Deus não muda conforme os seus sentimentos, porque Ele é soberano. E Deus olhou para Elias e falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Não como só um julgamento, mas falou assim, Elias, eu tenho mais coisas para você. Elias, eu não acabei aquilo que eu ia fazer, e não é uma palavra de alguém que vai acabar com aquilo que Deus tem para você ou para mim. Não é uma situação que pode acabar com aquilo que Deus tem para nós. Não é uma palavra que pode acabar com a sua família. Não é a dor que você tem enfrentado. Se Deus disse para você continuar, Ele vai te sustentar. E Deus olhou para Elias e falou assim, Elias, sai daí, Elias. Elias vai lá, unge Jeú. Elias faz isso, unge Eliseu. E alguns historiadores também dizem que Elias profetizou de 18 a 20 anos. A Bíblia não diz, tá? Então tem algumas pessoas que acreditam nisso. Mas os últimos 10 anos dele, ele passou deixando um legado. Depois da caverna. Deus ainda tinha 10 anos para fazer coisas com Elias. Deus ainda tinha muita coisa para fazer. E parece que num capítulo passou muito rápido, mas foram anos. Eu não sei quantos dias nós vamos viver. Mas que todos os dias que a gente possa viver, a gente viva aquilo que Deus escreveu para nós. E que talvez você precise entrar na caverna muitas vezes. Mas você não se esqueça de se expor à presença de Deus como Elias se expôs. Você não se esqueça de estar lá para que Deus possa te dizer, caminhe mais um pouco. Porque se a dor te fazer esquecer, se o medo, se a dúvida te fazer esquecer do que Deus pode fazer, você não tem mais esperança. Porque para onde nós iremos? Se só Deus tem as palavras de vida eterna. Para onde você vai correr? Para onde você vai voltar? Não tem para onde voltar. Deus te chamou e é uma chamada que você pode tentar ir para outros lugares, mas sempre Deus vai estar te esperando. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Deus continua imutável, mas nós saímos disso. E Elias, para a gente finalizar, Elias, no final, no versículo 19, capítulo 19, versículo 19, diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E ele disse: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então irei contigo. E vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Eliseu voltou e apanhou sua parelha de bois, e os matou, e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Elias tinha que continuar, porque ele precisava deixar um legado para aquela geração. E quando ele chama Eliseu quando ele vai lá e joga sua capa sobre Eliseu, tem até uma canção que diz isso. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. Quando ele diz isso, Eliseu queimou todas as pontes que ele tinha para voltar atrás. Eliseu queimou aquilo que ele tinha como sustento.
Eliseu deixou a família dele, porque ele sabia que Deus o chamou, então ele não tinha mais para onde voltar. E ele queimou todas as chances dele voltar. E aí Elias continuou com Eliseu. E ele ungiu os reis, e ele terminou a carreira. E para finalizar, Elias foi assunto aos céus, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E é engraçado que aquele monte que ele encontrou com Deus é o mesmo monte que Moisés encontrou com Deus. E depois Deus levou Moisés. E Moisés, ninguém achou o corpo dele, e Elias também ninguém achou o corpo dele. Porque eles tiveram um encontro real com Deus. E depois de você encontrar com Deus, você não é o mais mesmo. E aí, Eliseu continuou essa caminhada. E eu queria dividir com vocês só mais um episódio aqui. Que fala, deixa eu até anotar no meu celular, sobre Eliseu. 2 Reis 6, versículo 14. Eliseu recebeu porção, ele pediu a Deus porção dobrada da unção de Elias para viver coisas maiores. E aí, 2 Reis 6, versículo 14. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que ouviu, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Até aí. Quando Deus deu porção dobrada para Eliseu, mas esse tempo Elias treinou Eliseu. Então aquilo que Elias viveu e aquele medo que ele tinha, Eliseu não tinha. Eliseu fez o dobro de milagres do que Elias, e quando aconteceu uma situação semelhante, que os cavaleiros de Israel foram lá bater na porta de Eliseu, ele poderia ter falado: meu Deus, agora eu preciso fugir porque eu vou morrer. Mas Eliseu já estava experimentado nisso, porque ele sabia aquilo que Elias já tinha vivido. E aí ele disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele consiga ver aquilo que eu estou vendo. Eliseu viu esperança no meio do caos. Eliseu viu que aquele que estava com ele era muito maior do que estava no mundo. E ele incentivou o seu servo a enxergar também. E talvez você precise passar por momentos difíceis ou não, mas para você poder enxergar que maior é o que está com você, e de que essa situação não vai te matar, que Deus já preparou um escape, que Deus já preparou um livramento, que Deus tem outro dia para você viver. Eliseu sabia, porque Elias viveu e passou para ele. Talvez você esteja vivendo esses dias, mas você vai poder contar o que Deus fez. Você vai poder contar que Deus te sustentou nesses dias. Você vai poder contar os milagres que Deus fez. E você vai poder ensinar a sua próxima geração quem Deus é. E essa geração não vai ter medo do que vai vir, porque ela sabe do Deus de Elias é o Deus que ele serve. Deus pode fazer isso conosco hoje. E talvez você esteja nesse processo ainda, assim como eu estou vivendo. Não são todos os dias bonitos, não são todos os dias que você enxerga o exército que está ao seu redor. Mas aí você volta, se expõe à palavra de Deus. Você se expõe a amigos de Deus que te levantam. Até você conseguir andar mais um pouco. E pode ser que seja um dia por vez, mas você vai andar. Pode ser que hoje não foi tão bom assim. Pode ser que amanhã não seja. Mas enquanto Deus te manter aqui nessa terra, Deus tem algo para fazer. Para você viver, para você levantar, até Ele te levar para Ele. Até que Ele venha, ou até que Ele venha te buscar, você precisa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E eu queria orar com vocês. Se você pudesse colocar de pé.
talvez você esteja vivendo isso, ou talvez você conheça pessoas que estão vivendo assim. Eu não sei em qual estação você está, mas o Deus que não muda, o Deus de Elias é o mesmo que está aqui hoje. Não é pela minha palavra, não é pela sua força e pela minha, mas é por quem Ele é. É porque Ele é bom, porque Ele escolheu que nós estivéssemos aqui. Então que você possa pedir ao Senhor por áreas da sua vida que precisam ser levantadas, por lugares, por cavernas que estão no seu coração, que você precisa sair de lá, por situações de embaraço que você precisa sair de lá e Deus vai te tirar daí. Deus, são os seus filhos aqui, é a sua casa aqui, Deus, e eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu sei que o Senhor pode mudar qualquer situação, mas nos fortalece para caminhar mais um pouco, Deus, até que o Senhor venha. Nos sustenta nessa caminhada para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Não nos deixa parar no caminho e não enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Então abre os nossos olhos para que a gente possa ver aonde o Senhor está e o que o Senhor está fazendo. E que nós não vamos nos mover se o Senhor não estiver. Deus, que o Senhor sustente-nos, que o Senhor nos ajude a sustentar outras pessoas também, Deus, com aquilo que nós temos vivido, que isso não seja em vão, que isso não seja à toa, Deus, nos ensina a entender os seus propósitos e aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, se houver pessoas aqui que precisam de forças e de milagres, o Senhor pode fazer, Deus, o Senhor pode, nós cremos nisso. Traz esperança para eles, Senhor, de manhã. Traz esperança de que vai acabar esse choro, de que vai acabar a dor, mas que o Senhor vai vir com novos milagres, com novas estações para nós. Nós estamos aqui, nós estamos expostos à sua presença. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém.